Estamos iniciando mais um vídeo, mais uma conversa do nosso canal Espiritismo em Debate. E hoje nós vamos discorrer um pouco, conversar um pouco sobre um tema bem recorrente, uma dúvida bem recorrente em meio aos espíritas, que é a seguinte: quem veio primeiro, espírito ou matéria? Quem Deus criou primeiro? Criou o espírito ou criou a matéria? Antes de relatarmos o que os espíritos superiores nos disseram através de O Livro dos Espíritos, através da codificação de Allan Kardec, nós vamos tentar defender os dois pontos de vista para que vocês pensem um pouco, analisem os dois pontos de vista e só depois, só no final, nós vamos dizer a opinião dos espíritos codificadores, da doutrina espírita, por assim dizer, sobre esse tema. Primeiro, vamos ao ponto de vista de quem defende que a matéria veio primeiro. Muito bem, há uma corrente dentro do espiritismo, alguns pensadores, alguns estudiosos, dizem que provavelmente a matéria teria vindo primeiro. Deus teria criado a matéria. Porque aonde habitaria o espírito se não fosse a matéria? O espírito iria habitar o que e onde? Onde o espírito poderia evoluir se não fosse na matéria? Se Deus tivesse criado primeiro o espírito, ele teria ficado isolado em algum lugar que não se sabe onde, só Deus o sabe. Porque há uma máxima no espiritismo, e nós aprendemos isso, que existem três coisas no universo: espírito, matéria e Deus. O que não é espírito é matéria. O que não é matéria é espírito. O que não for nem espírito nem matéria será Deus. Portanto, Deus, ao criar o espírito, não teria onde colocá-lo, a não ser que nós fôssemos adeptos das ideias ou da doutrina panteísta, que diz que nós somos parte de Deus, quando na verdade nós sabemos que não. Deus é o Criador, nós, espíritos, somos suas criaturas. Portanto, Deus teria criado primeiro a matéria para que o espírito habitasse, para que o espírito estagiasse, para que o espírito tivesse onde ficar. E quando eu digo habitar, não é encarnar, e sim estar em algum lugar. Por exemplo, na erraticidade, o espírito se encontra em mundos transitórios, que podem ser, por exemplo, uma colônia espiritual. Lá, a colônia espiritual é, sim, feito de matéria, uma matéria diferente dessa nossa aqui na Terra, mas é uma matéria. Então lá o espírito precisa estagiar. E lá ele estagia em cidades espirituais feitas de uma matéria. Então, a matéria teria vindo antes do espírito. Existe também aquela outra máxima dentro do espiritismo, é uma pequena comparação, uma pequena alusão que diz que o espírito adormece no mineral, se agita no vegetal, sonha no animal e desperta no espiritual. Se pegarmos esse ponto de vista, a matéria realmente veio primeiro. Ela precisou passar por diversas transformações, aglutinações, para que se forme lá na frente o espírito. Bom, essa é a tese dos que defendem que a matéria veio primeiro. Agora vamos ao segundo ponto, a segunda tese, de que o espírito teria sido criado primeiro. Enfim, vamos lá. Defendem alguns que o espírito teria sido criado primeiro. Por quê? Porque somos os seres inteligentes da criação. O espírito é um ser inteligente da criação. Alguns entendem que por sermos, entre aspas, a principal criação de Deus, temos, entre aspas, o privilégio de sermos os primeiros, de sermos os principais. A criação maior de Deus, o Espírito. Sim, sabemos que somos os seres inteligentes da criação. Sabemos que estamos no topo da criação, no topo da evolução, no que diz respeito às criações de Deus. Somos um ser à parte às criações
Deus criou essencialmente apenas duas coisas: espírito e matéria. Portanto, esses são os argumentos para quem defende que o espírito veio primeiro, por esse suposto privilégio de sermos os únicos seres inteligentes da criação divina, os seres que pensam, os seres que criam, os seres que foram feitos à sua imagem e semelhança. Portanto, as duas teses estão embasadas em conceitos diferentes, porém muito bem embasadas. A tese de quem acredita que a matéria veio primeiro porque o espírito precisa da matéria para estagiar e para habitar, o espírito sem a matéria realmente não teria função, e o espírito como sendo o primeiro, Deus teria criado a matéria em função da existência do espírito, para que o espírito pudesse existir. Em função da criação do ser inteligente, Deus teria criado a matéria. Bom, essas foram os dois pontos de vista dentro da corrente espírita, dentro do entendimento daqueles que estudam o espiritismo. Mas agora vamos a quem vai elucidar tudo isso, que é a doutrina espírita por si mesma, que até agora eu falei apenas da opinião de alguns adeptos da doutrina espírita. Mas vamos agora ver o que nos diz os espíritos superiores que trabalharam na codificação, aqueles que nos revelaram a doutrina espírita. Então, no Livro dos Espíritos, na sua pergunta número 21, Kardec indaga aos espíritos: a matéria existe desde o princípio como Deus, ou foi criada por ele em determinado momento? Os espíritos responderam: só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve indicar. Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inato. Por mais distante que se consiga imaginar o início da sua ação, pode-se-á compreendê-lo um segundo sequer na ociosidade. Vejam bem, Kardec pergunta se a matéria veio desde o princípio como Deus ou foi criada por ele mesmo. E os espíritos respondem: só Deus o sabe. Só Deus o sabe. Bom, só aí já responderia todos os nossos questionamentos. Só Deus sabe quem veio primeiro. Então, pelo menos por enquanto, não cabe ao homem conhecer tais respostas. Mas, lá na frente, no Livro dos Espíritos, na pergunta de número 78, Kardec pergunta: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Resposta: se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que eles são sua criação e submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade e isto é incontestável. Mas saber quando e como nos criou, não o sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se entenderdes com isso que, sendo Deus eterno, tem criado sem descanso. Mas, quando e como ele criou cada um de nós, digo-te, ainda ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. Então, portanto, meus irmãos, nessas duas perguntas, a 21 e a 78, uma completa a outra. E aí vemos que não nos é importante saber quem veio primeiro, espírito ou matéria. Pense bem, não nos é importante. O que é importante é que nós, espíritos, enquanto estagiamos na matéria, temos que usá-la para a evolução espiritual. Temos que usá-la para o bem, para o amor, para nos aproximar de Deus. Temos que aproveitar essa oportunidade que estamos encarnados num planeta de provas e expiações que está agora, nesse momento, migrando para o estágio de regeneração. Aproveitarmos a oportunidade de seguirmos o caminho evolutivo do planeta e evoluirmos juntos.
diminuindo em nós os vícios, aumentando em nós as virtudes e evoluindo, e subindo, e progredindo. Essa é a lei de evolução através da reencarnação. Saber quem veio primeiro, espírito ou matéria, não nos é, nesse momento da nossa evolução, importante. Muita paz, que Deus esteja sempre nos iluminando e até a nossa próxima conversa.